Se você teve um voo internacional ou nacional que foi atrasado por mais de 4 horas ou até cancelado, tu sabia que é direito do consumidor ter uma indenização que gira em torno de 5 a 7 mil reais, por mais que a companhia aérea tenha te dado um outro voo ou te colocado num hotel? É o que eu vou explicar tudo sobre esse teu direito no vídeo de hoje. Bora lá! Transforme sua vida, espalhe pra geral. Viva esse sonho, estude em Portugal. Então, Matheus, me conta isso que muita gente não sabe, que os passageiros que têm voo cancelado, eles têm o direito de ter uma restituição do valor não só da passagem, mas eles recebem um valor a mais por isso? Como é que isso funciona? E o que é? Me conta. Então, Igor, no caso de cancelamento e atraso de voo, que o passageiro ele chega ao destino mais de 4 horas após o horário originalmente contratado, então, por exemplo, ele ia chegar ao destino dele meio-dia, ele chega após as 4 da tarde, às 16 horas, já nasce para o passageiro uma série de direitos. Na verdade, a partir de 1 hora de atraso, o passageiro tem direito a um auxílio de comunicação. Então, facilitação de comunicação. Ele tem que ter acesso à internet, ele tem que ter acesso ao telefone, isso a empresa é obrigada a fornecer. A partir de 2 horas de atraso, nasce para ele o direito à alimentação. Então, se ele está em um momento de almoço, ele tem que receber um voucher ou o próprio fornecimento do almoço. A partir de 4 horas de atraso, ele tem direito à hospedagem e translado, caso seja necessário pernoite no local. E aí, diante dessa situação de atrasos superiores a 4 horas, nasce para ele também a possibilidade de pedir uma indenização na justiça. O entendimento majoritário aqui na jurisprudência no Brasil, por exemplo, que a partir de 4 horas o passageiro ele já tem um dano presumido diante dessa situação de comprar uma passagem aérea, ter uma expectativa de chegar em um horário e chegar muito depois desse horário. Então, já nasce para o passageiro essa expectativa de uma indenização. Até porque se a gente atrasar o voo, já era, né? A gente perde o voo, a gente não tem como remarcar. Então, essa indenização pode chegar a quais valores, Matheus? De quanto que a gente está falando aqui? Pronto. Com relação a valores, aqui no Brasil a gente não tem tabelamento de indenizações, mas a título de experiência, de exemplo, a média tende a ser 5 mil reais, podendo ser menos ou podendo ser mais. O que o juiz vai analisar no caso da indenização é quantas horas o passageiro levou, porque, por exemplo, não é justo que um passageiro que demorou 5 horas para chegar receba 5 mil e um passageiro que levou 1 dia e meio para chegar ao seu destino também receba os 5 mil. Então, o juiz vai analisar caso a caso, se é um caso de indenização e também qual o valor que ele vai ser dado. Mas a título de média, em torno de 25 mil. Olha, é claro que a gente está falando aqui, sobretudo para você que está aqui pensando em vir para Portugal e pode ter problemas aí com teu voo internacional e que vai acabar demorando mais porque a distância do Brasil para Portugal é muito grande. Mas, Matheus, isso também serve para voos dentro do Brasil ou só internacional? Exatamente. O que regula essa questão do direito do passageiro de transporte aéreo, principalmente, é a resolução da ANAC 400 de 2016 e também o Código Aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor também. Então, esses casos de atraso, de cancelamento de voo, aplica-se tanto para voos nacionais, ou seja, aqueles voos internos aqui no Brasil, e para os voos internacionais também vai se aplicar, principalmente para os voos de conexão, que houve, no caso, problemas na conexão. Por exemplo, o voo era Recife, Londres, e teve um atraso no voo que era a conexão de Lisboa para Londres. Nesse caso, por ser uma conexão, também vai se aplicar a legislação. Então, se o passageiro também teve dano, também chegou ao destino final após o horário originalmente contratado, vendo essa questão de horário também, né? Isso vai se aplicar também, porque é considerado um voo internacional nesse ponto. Então, se a conexão atrasar, a companhia ela também tem que resolver isso. Então, a gente não perde o voo da conexão. E se for de outra companhia aérea? Isso está envolvido ou não? Quando você comprou o bilhete, você comprou um voo único. A empresa aérea era, por exemplo, a TAP.
Você comprou esse voo e aí esse voo era único e decorrente desse cancelamento de voo impactou em outro voo. A empresa aérea que atrasou, que cancelou o voo, ela responde. Então, ela é obrigada, quando a gente, no direito a gente chama que essa questão de transporte aéreo é uma obrigação de resultado. Então, se você comprou uma passagem para sair de um destino e chegar ao outro, a empresa ela é responsável durante todo esse percurso para entregar você ao seu destino final. Então, ela responde independente da situação. Claro, vai variar de acordo com a companhia, de acordo com a situação, com o auxílio prestado, mas existe nessa cadeia de fornecedores uma responsabilidade que se estende a todo mundo que está envolvido. Então, mesmo se tiver, como imagina, você comprou o voo para Portugal com destino final Lisboa, e depois você comprou um voo de Lisboa para outro lugar, e perdeu esse voo de Lisboa para outro lugar, quem vai responder foi o bilhete que atrasou a passagem anterior, é isso? Exato, porque é ela responsável pelo dano. A gente chama isso de nexo de causalidade. Então, você só perdeu aquele voo por culpa daquela outra empresa. Mas aí fica uma questão fica até como um aviso, uma recomendação. Não comprar voos com horários muito próximos. Se você está comprando um voo sem ligação, quando você compra um voo que tem toda uma cadeia de conexão e escala, ok, a responsabilidade é integral da empresa. Mas se você vai comprar aquele voo que não tem ligação com aquele primeiro, compra um horário assim a mais, porque realmente acontece demais atraso e cancelamento. E aí, para evitar esses problemas, para evitar que tenha que entrar com ação na justiça, todo esse trabalho, realmente é recomendável que você verifique a questão do horário, para dar um tempinho a mais, para não ter problema. E, Matheus, eu sei que muita gente fica sem saber disso, sem saber dos direitos que cada uma das pessoas tem. E se a companhia aérea não resolver isso na hora? Porque eu sei que é um caos, eu já passei por esse problema, inclusive mostrei aqui no Instagram do Estúdio em Portugal. Para quem ainda não segue lá agora, porque eu vou mostrando na prática o que está acontecendo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e nem sempre a companhia aérea resolve aquilo na hora. O que nós podemos fazer como consumidor e como que a gente deve ir documentando esses problemas que foi acontecendo para depois dar entrada aí nesse processo? Como advogado, a gente nunca vai estimular o processo. A gente sempre quer que a situação se resolva sem dar entrada em um processo. Não é porque eu sou um advogado que eu vou querer estar entrando com processos na justiça. Então, no direito, a gente não estimula isso. Mas tem situações que a empresa não resolve e o passageiro teve algum direito lesado. Então, a gente tem que garantir esse direito do passageiro. Então, o que é recomendável nesse caso? Passou por uma situação de atraso e cancelamento, é importante observar o motivo do atraso do cancelamento. Por exemplo, as empresas aéreas, elas respondem quando o atraso ou cancelamento for decorrente de um fortuito interno. O que é um fortuito interno? É decorrente de questões operacionais ou questões técnicas. Então, se o problema for na aeronave, for manutenção na aeronave, quebrou alguma coisa na aeronave, ar-condicionado, acontece com muita frequência. Ou se for um problema operacional, faltou tripulação para os voos internacionais, isso é um principal motivo de cancelamento, porque os tripulantes passaram muitas horas trabalhando e não podem, e tem um limite de jornada de trabalho. E aí a empresa é obrigada a cancelar o voo porque não se programou com relação a esses horários. E aí, esses motivos, eles realmente ensejam uma possibilidade de uma indenização se for presente aqueles requisitos que eu te falei da questão do horário, passar as 4 horas. Mas, por exemplo, se o motivo for meteorológico, chuva, vento, tempestade, nesses casos a empresa aérea ela vai responder se ela não prestar o auxílio devido. Aquele auxílio que eu falei, da hospedagem, do translado, da alimentação, nesses casos, mesmo assim, ela vai responder. E aí, o que o passageiro que está passando por essa situação tem que fazer? Juntar a documentação. Que documentação é essa? Guardar os bilhetes de embarque, guardar os comprovantes, se perdeu o compromisso, guardar essa comprovação que tinha esse compromisso. Se teve que comprar, por exemplo, um almoço, um jantar no aeroporto ou em algum local na redondeza, ou se teve que até contratar um hotel, contratar uma estadia de 1 dia, 2 dias, seja o que for, guarda essa documentação, porque no processo, caso seja uma situação de processo, pode ser pedido, além dessa restituição desses valores que foram pagos, é o que a gente chama de danos materiais, como também uma indenização pelos danos que a pessoa sofreu. O dano moral, que a gente chama, é uma reparação pelo abalo,
pelo constrangimento, por toda essa situação que a pessoa passou por culpa exclusiva da companhia aérea. E aí, juntando toda essa documentação, pode ser dada entrada em um processo. O processo, ele no Brasil, ele agora é digital, ele é 100% digital. Na verdade, 100% digital, não. Ele é, na maioria das vezes, digital. Existem algumas opções de ser 100% digital, mas é um processo que ele é rápido, ele é célere. Na maioria das vezes, não tem custo, porque pode ser dado entrada num juizado especial. E aí, com o auxílio, uma orientação de um advogado especialista no assunto, o passageiro ele consegue, na maioria das vezes, garantir esses direitos que foram ceifados por conta da companhia aérea. Isso é uma dica muito importante, né? Eu sei que tem como você fazer por conta, né? Em alguns casos, algumas companhias já se colocam à disposição para isso, mas ter uma ajuda de um profissional que percebe ali todos os detalhes, eu acho que salva muito mais tempo e a certeza de que o processo está bem encaminhado, não é isso, Matheus? Com certeza. É você confiar no profissional que está te dando esse suporte e um profissional especialista no assunto para que realmente a situação e seus direitos sejam resguardados da melhor forma possível. E ainda tem uma informação importante que é o tempo que isso aconteceu, não é? Isso é essencial e parece que é diferente para os voos internacionais dos nacionais, tô certo? Exatamente. Com relação aos voos nacionais, a gente vai aplicar a prescrição do Código de Defesa do Consumidor, que são 5 anos. É o que a gente chama de prescrição quinquenal. Um nome bem complexo, mas quer dizer 5 anos. Então, se o passageiro sofreu um atraso, um cancelamento, se sentiu prejudicado em uma situação como essa, ela pode buscar seus direitos até 5 anos contados da data do voo. Se foi um voo internacional, a gente já não vai aplicar esse prazo. A gente vai aplicar o prazo de 2 anos, porque é o prazo previsto em convenção internacional. Então, para voos internacionais, 2 anos, para voos nacionais, 5 anos. Então, olha, se você teve aí algum voo nacional 5 anos atrás ou internacional 2 anos, eu já tinha esquecido disso, e estando dentro dessas questões que a gente falou, não tendo sido um problema meteorológico, eu vou facilitar a tua vida e vou deixar o contato do Matheus aqui, olha, na descrição desse vídeo, para você ir entrar em contato com ele e perguntar aí para ele se no teu caso você pode entrar com esse pedido de restituição por parte da companhia. E eu já fiquei sabendo que as companhias podem pagar ou um dinheiro de indenização ou então um voucher para usar em outros voos. Também tem isso, Matheus? O que acontece? No processo, é muito estimulado a conciliação. Não é porque a pessoa está dando entrada em uma ação na justiça que ela vai querer brigar com a companhia aérea. Não, esse não é o intuito. A gente também, como advogado, por exemplo, a gente estimula que as partes componham uma solução amigável. Então, as empresas aéreas, elas têm muito essa prática de oferecer acordos. E quais são os principais acordos fornecidos pelas principais companhias aéreas, tanto internacionais quanto nacionais? Voucher, a empresa pode oferecer voucher, a empresa pode oferecer milhas, e a empresa pode oferecer um valor em pecúnia, em valor em dinheiro, para também encerrar o processo, não precisar de uma sentença, enfim. É muito comum isso nessas ações de direito do passageiro do transporte aéreo. E para além dos problemas com voos cancelados e atrasos, também existe caminhos para você resolver caso a tua bagagem tenha sido extraviada ou tenha sido perdida, ou você chegou no teu destino e a tua bagagem só foi chegar uma semana depois. Nós vamos contar tudo isso no próximo vídeo, que também está aqui no nosso canal do YouTube. Até o próximo vídeo, Matheus. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Transforme sua vida, espalhe pra geral. Viva esse sonho, estude em Portugal.